pessoal, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal Você Mais Rico, e nesse vídeo eu vou atender uma demanda antiga da audiência, mas que está mais atual do que nunca, que é falar sobre a questão da mineração, mas não apenas falar, e sim montar inclusive uma operação de mineração na prática, montando um rig, comprando placa de vídeo, configurando. Só que aqueles que me conhecem há mais tempo devem saber que eu gosto muito de criptomoedas pelo aspecto econômico, mas eu não sou um cara tech, um cara que mergulha nesse mundo de tecnologia, que programa, fica de olho nisso. Então, para criar essa série de vídeos, porque não vai ser apenas um vídeo, eu conto aqui com a ajuda do Mário Trentin. Mário, muito obrigado. Eu que agradeço. Convenci o Perini aqui, vamos Verdade. montar, vamos virar mineradores, fazendeiros aí de Bitcoin. E me convenceu de maneira rápida. Quando ele falou assim, olha, essa operação ela tá com tanto de rentabilidade, mas eu não quero colocar aqui a carruagem na frente dos bois. Primeiro, Mário, fala um pouco sobre a sua imersão nesse mundo das criptomoedas, porque você é um cara de tecnologia, tem um canal do YouTube sobre isso, o link vai estar aqui na descrição. Mas como que você decidiu montar essa operação de mineração? Mas na verdade, até antes de falar disso, acho que é interessante até falar o que é a mineração de criptomoedas. Com certeza. Bom, vamos lá. Até quando surgiu o Bitcoin, eu não sou uma das pessoas em relação ao Bitcoin, né? Eu trabalho com desenvolvimento de software e tudo mais, mas antes enxergava isso como uma moeda somente, muita gente vê as moedas em si, então vou lá, compro uma moeda como se fosse o dólar, qualquer outra moeda, só que transfiro de uma maneira mais simples ali, não precisando de bancos, né? Mas o blockchain, ele é muito mais do que isso. É um algoritmo que permite a gente fazer validações de muitas coisas. Então eu posso ter uma validação, por exemplo, de um certificado de universidade. Então a universidade te deu um certificado, em vez de você ter que reconhecê-lo em algum lugar, por exemplo, a gente poderia criar um aplicativo em cima de uma rede que é validado por muitas pessoas. Esse é o blockchain. Só que para ela poder ser validado por muitas pessoas, né, por vários computadores, as pessoas precisam receber por isso. É aí que vem essa questão da mineração. Então existem diferentes redes, Bitcoin, você tem o Ethereum, você tem Sand, hoje muitas redes, quer dizer, estão sendo criadas novas redes de validações, e aí essas redes de validações têm esses tipos de aplicativos em cima dela, né? NFT, por exemplo, com as imagens, outros tipos de coisa que precisa estar validado em uma das redes. Você pode pegar uma figurinha, um NFT, e aí para que ele tenha uma validação única, eu coloco ele numa rede de Ethereum, e aí eu pago uma chamada taxa de gás, que é uma taxa de processamento. Esse processamento ocorre ou em computadores da própria rede ou nos computadores das pessoas, que foi onde surgiu essa ideia de mineração, né? Então, a mineração, ela pode ocorrer com o processador do computador, né? Vamos pensar aqui em pedacinhos do computador rapidamente. Então, o computador, esse computador aqui, por exemplo, aí ele tem uma placa-mãe, aquela placona maior dele, chamada placa-mãe porque as outras coisas se penduram nela para que o seu computador possa funcionar. A gente tem um processador, então você tem o Intel, AMD, né? Um processadorzinho ali para quem compra computador, que é chamado de CPU ou cérebro do computador, faz os cálculos lá. A CPU costuma ser um dos itens mais caros, então mais tempo atrás a mineração era feita com base em CPU, só que isso se torna menos viável hoje. E aí nós temos as placas de vídeo do pessoal que compra jogos, né? Gosta muito de jogos ali. Aí você pode ter uma ou mais placas de vídeo no seu computador, que é um outro processador chamado de GPU, que é Graphic Processor Unit. Então, ou CPU, que é o cérebro do computador, ou um processador específico de vídeos ou de games, tá? E aí hoje a gente consegue fazer uma mineração mais efetiva com essas placas de vídeo, né? No final das contas. Então o resumo é, a gente tem computadores de várias pessoas no mundo inteiro, você pode alugar o processamento do seu computador para que ele valide coisas dessas redes, tá? Ganhando uma recompensa na criptomoeda daquela rede nesse caso. Exatamente. Só que aí entra um ponto interessante, né, nessa parte de mineração. Vocês já viram, por exemplo, que mineração, para quem não sabia, isso confunde muita gente, não tem a ver com atividade de mineração. Aí falam de fazenda de mineração, aí dá um nó na cabeça das pessoas. É você colocar o poder de processamento do computador para validar transações dentro daquela rede, recebendo uma recompensa por isso. Só que quando pergunta de mineração, isso já há bastante tempo, a maioria das pessoas pensa que não é viável devido ao custo das placas, e aqui no Brasil elas subiram muito de preço, tanto pela demanda, que ela tá grande, há muita gente aí querendo montar sua operação de mineração, quanto também pela desvalorização cambial, afinal o real é uma moeda fraca, quanto também pela
Pelo estrangulamento da oferta, né? Já que a gente está tendo uma escassez de chips no mundo. Somos um país ainda de energia cara. Tem aquelas bandeiras tarifárias, né? Por conta de escassez hídrica em certos locais. Então, Mário, você montou a operação de mineração. Ela consegue ser rentável apesar desses problemas? Tem vários cálculos de rentabilidade por aí, a gente vai mostrar, vamos construir nossa planilha, vamos colocar todas as coisas que a gente está comprando e o quanto ela vai render, inclusive depois vamos fazer um vídeo 30 dias depois da mineração como um todo ali para pensar nessa rentabilidade no mês, né? A rentabilidade hoje está em torno de 7 a 12% líquido, já descontado aí energia e outras coisas, porém... 7 a 12% ao mês? 7 a 12% ao mês do investimento. Porém, né, obviamente tem vários riscos aí. Então a tarifa de energia pode ser diferente, dependendo aí da sua cidade, estado. Algumas pessoas consideram isso. Você pode ter uma bandeira tarifária 2, que volta e meia surge aí, né? Não sei se estamos na tarifa 2 aí nesse momento. O câmbio varia, que você vai receber na moeda que você está minerando, você pode converter isso em dólar ou converter isso para os reais, e aí você tem perdas aí nessas conversões também. E a própria moeda que você estiver minerando sobe e desce. Então hoje, por exemplo, o Ethereum está um pouquinho abaixo. Se você, né, precisa converter nesse momento, tem essas variações. Então tem a variação da moeda, conversões, você precisa considerar custos de energia, mas ainda assim ela vai estar entre 7% e 12% para um rig pequeno que nós vamos montar. Tá? Então o que você vai aprender aqui, nós vamos criar 2 rigs com um investimento aí de mais ou menos 100 mil reais, vocês vão ver tudo na planilha, porque a gente está pesquisando aqui, e aí o que comprarmos vai estar exatamente o valor lá. Um com placas que tem um processamento menor, que vão ser placas 1660 Super ou TI. É uma placa que, olhando aqui no Google, ele vai estar em R$ 3.500 mais ou menos. Essas placas vão dar um rig de mineração, 6 placas de vídeo, 1660, placa mãe, todos os pedacinhos ali você vai ver a gente comprando e montando. Vai ter um videozinho acelerado aí, o Perini que vai montar inclusive, na verdade, né? Vamos ver se não funcionar, né? Se eu conseguir montar... Vocês conseguem. Como eu disse, eu sou um fã de cripto no aspecto econômico, mas a parte tecnológica eu sou um cara bem, como é que a gente pode falar, low-tech, digamos assim, né? Mas aí, então, esse rig de 1660, aí hoje, como o Perini estava falando, uma grande variação é você comprar coisas. Porque tem muita gente comprando, então oferta e demanda. Tem alguma falta de eletrônicos mundial, carros aí, né? Muita gente reclamando disso. Então, esse retorno do investimento também depende de onde e quando você comprou placas. Tem gente que comprou na Black Friday, enfim. Tem algumas placas de vídeo que a gente acompanha, por exemplo, né? 3060, uma boa placa. Começo do ano 2021, 5 mil reais. Agora você vai achar ela por 9.900, enfim. Então tem essas questões aí, exatamente. Mas nós vamos montar então, que vai ser um rig de mais ou menos 30 a 40 mil reais, e ele deve te dar isso, 7 a 12% de retorno sobre ele. E vamos montar um outro que vai ser uns 60 a 80 mil reais, com placas aí 3090 ou 3080, que também dá mais ou menos o mesmo retorno, 8 a 9%. A grande diferença é o que você investiu, e a taxa aí te dá mais no montante, vamos dizer, né? E aí você tem o tamanho ali. Então, poxa, por que eu vou para um rig de 30 mil, que me rende 10%, por exemplo, só para arredondar a conta, ou vou para um de 80 mil, que também rende 10%? Aí, primeiro, o seu investimento, se você tem os 80 mil ou os 30. E segundo, se você quiser colocar mais de um, né? Então, vamos dizer que temos esse espaço aqui. Se você está limitado pelo espaço, se você for colocar 4 do de 80 mil, 4 vezes os 80 dos seus 10%. Ou 4 dos de 30, a mesma coisa. Tá? Então, coisas para você considerar aí. E um último aspecto é, esta rentabilidade, ela varia. Com os aspectos aqui, a gente vai montar uma planilha certinho, com energia, com câmbio, com tudo mais. Mas a outra questão é que também não pense, né? Poxa, então eu vou montar logo 10 milhões de reais desse negócio, né? Porque aí já não vai mais caber no espaço da sua casa, você vai precisar de outra rede elétrica, outra climatização. Então muita gente tem montado isso na sua casa, 1, 2, algo assim. Se tiver 10 na casa, já muda de figura, né? Já tem alguns problemas aí em relação a isso. Bom, sobre esse ponto da mineração, quando o Trentin falou comigo, olha, dentro de 12 meses, mantidas as condições atuais, deixando muito claro que elas podem mudar, porque afinal, se eu vou minerar na rede Ethereum, minha recompensa é em Ether, e o Ether hoje, por exemplo, está caindo quase 8%, só que em um ano ele está subindo quase 600%.
Então pode ser que o payback dessa montagem da operação seja mais rápido ou mais lento, dependendo de quando você venha converter essa criptomoeda para reais ou para dólares, né? E do que vai acontecer com a cotação dela. No entanto, quando ele me disse essa rentabilidade dentro da própria criptomoeda por mês, eu fiz uma conta e vi, olha, então mais ou menos em 12 meses eu estou tendo payback daquele meu investimento. Então, no caso, eu falei, quero investir 100 mil. A ideia inicial era montar uma operação pequena e que fosse longeva, assim, com boas placas, né, capaz de ter uma eficiência maior. E a gente viu que ia gastar mais ou menos uns 60, 70 mil nisso. Eu falei, pô, legal, mas isso não vai ser replicável para a maior parte da audiência que me acompanha. Então, para fazer uma operação menor, a gente vai gastar em torno de 30 mil. Queremos fazer as duas justamente para que você que esteja aí em casa consiga replicar, caso seja do seu interesse, e também se couber no seu bolso. Eu sei também que 30 mil reais para muita gente é dinheiro pra caramba e vai acabar não sendo viável, mas a gente fez questão de montar essa operação mais barata para que aqueles que têm menos capital e se interessem por isso possam replicar também. Mas o ponto é, gente, parece um ótimo negócio e de fato mas vamos pensar que uma hora pode ser que a cotação da cripto caia bastante e o retorno ele demore muito mais tempo para acontecer. Só que para quem gosta de bolsa, na hora que o Trentinho me falou os dados, eu pensei simplesmente, eu estou comprando uma empresa da bolsa, entre aspas, por uma vez o lucro que ela gera no ano. Então aquele indicador preço-lucro, né, que é o preço que você paga para ter direito àquele lucro, estaria em 1. Você não encontra uma empresa assim em local nenhum. Então, analisando potenciais riscos e potenciais ganhos, eu achei que faz sentido para mim. Mas eu deixo muito claro que isso não é uma indicação de que você deve fazer igual, tem que ver se faz sentido para você no final das contas. Agora, Trentinho, a pergunta que não quer calar, cara. Você tá com um computador aberto aí, tem uns sites, né? Eu queria que você mostrasse. Mas o ponto principal, porque aqui a gente vai ver um pouco mais de dado, o cara que vai olhar essa parte não vai entender nada, ele vai ser capaz de replicar, a gente mostrando ali o passo a passo, ele vai conseguir fazer em casa? Com certeza. Se você comprar exatamente o que a gente comprar, você vai conseguir montar. Então, assim, tem o passo a passo ali, que vendo o vídeo você vai conseguir montar, fazer as configurações básicas, que também são simples, e aí você vai ter essa sua rentabilidade, né? Monta a planilha igual a gente vai montar, vai ter a sua rentabilidade. Lembrando, como o Perini falou, pode variar por causa de questão de câmbio, aspectos, energia e tudo mais, você vai conseguir manter isso. O mercado de mineração se profissionalizou demais, então aqui a gente tem um site, que é o hashrate.no, e ele tem tudo quanto é tipo de placa do mundo inteiro. Aqui a gente tem algumas coluninhas, então você pode escolher moeda. Então hoje o Ethereum é a moeda mais rentável, vamos dizer assim. Você pode minerar Ergo, Chia, que usa HD em vez de placa de vídeo, enfim. Tem outras opções. Então vá para o Ethereum, porque é onde você vai encontrar mais informações. A gente vai escolher aqui uma placa de vídeo que é fácil de encontrar, que é a 1660. Então aí tem algumas variaçõezinhas, né? 1660 Super é um outro nomezinho, TI. A gente vai achar ela primeiro no mercado e vamos montar a tabela em cima dela. Mas a 1660 é uma placa que, se a gente vier aqui rapidamente no Google, né? Ela vai estar algo em torno de 3 a 4 mil reais, ó. Então, uma placa aqui no Kabum ou em algum outro lugar aqui, a 1660 Super e a 1660. A 1660 Super rende um pouquinho mais. Esse rendimento está aqui no site hashrate.no. Aqui 1660 Super, Ethereum, aí você tem aqui esse 31 MHz. Essa aqui é a taxa de produtividade dela. E para você fazer a conta, depende da moeda que você está minerando e do valor daquela moeda no dia. Você consegue ver isso, por exemplo, no Flexpool, um outro site que a gente tem aqui, e tudo isso nós vamos configurar passo a passo nos próximos vídeos, mas aqui com taxa de hoje, 100 MHz de produtividade, nos daria 6 dólares por dia. Então se aquela plaquinha lá é de 30, ela sozinha gera 30% disso aqui. Então, 190 dólares, só para facilitar a conta, 200 dólares, então ela gera para a gente 60 dólares, uma placa de 1660, tá? 60 dólares por mês. Lembrando que pode ter variações tanto na cotação do Ether quanto na do dólar. Então, uma placa dessa de R$3.500 que a gente acabou de ver, vai nos gerar 60 dólares por mês. Vamos multiplicar 1 por 6 aí para ficar fácil, né? 360 reais por mês, pagando 3.699 nesta placa aqui, tá? Só que a gente precisa de outras coisas. Nós vamos precisar comprar uma placa-mãe, vai custar mais ou menos uns 3.000 reais. Ela vai ser diluída para 3 placas de vídeo e vamos comprar os outros acessórios ali para te dar essa ideia. Então não fica exatamente nesse 10, 12, não, uns 8, 7%.
16% aqui. Cada placa, como você está vendo, ela tem produtividades diferentes. Então a gente escolheu a 1660 porque vai dar um rig de 6 placas, mais ou menos uns 30 mil aí, e com este retorno em torno de 8 a 10%. E vamos montar um outro mais caro com uma placa aqui ou 3080 ou 3090. Aí vamos ver o que a gente vai achar aqui no mercado. Mas, por exemplo, uma 3080, ela tem o triplo de produtividade daquela nossa 1660. Agora também, na hora que a gente vier aqui, vamos ver o preço dela, né? Bem mais alto. Provavelmente. Então aqui, ó, 10 a 12 mil reais. Então também está 3 vezes o preço das outras plaquinhas aqui. Então vai ter variações, obviamente, mas é um mercado bastante profissionalizado hoje em dia. O pessoal faz as contas de tudo. Então, mais ou menos, você definir o quanto você quer investir e aquela taxa está bastante próxima. Não vai ter uma grande variação. Então nós vamos mostrar para você exatamente tudo que vai em um kit de 1660. E aí você vai ligar os cabinhos exatamente igual a gente fizer, tá? E num kit de ou 3080 ou 3090, dependendo do que a gente achar no mercado, que você também vai poder ligar exatamente igual. Uma vez que você fez isso, aí a gente pode montar a nossa fazenda de mineração, tá aqui aparecendo a minha. Esse Hive OS é o sistema operacional para a mineração de criptomoeda. Então, o Hive é um Linux que é um sistema operacional, assim, Hive OS. Você vem aqui no site, cria sua conta, vou mostrar também, então, seu e-mail, cria sua conta. Aí você pode vir e cadastrar as suas fazendinhas, como eu tenho uma aqui. Colocar as suas placas, você baixa uma coisinha que nós vamos fazer junto aqui e coloca um pendrive naquele seu rig de mineração. Aí você vai poder acompanhar tudo isso à distância. Então as minhas plaquinhas, né, estão em São José dos Campos, lá na minha casa, né? E eu posso acompanhar, posso resetá-las por aqui. A configuração inicial é algo que leva algum tempo, então nós vamos fazer juntos, né? Você vai conseguir montar igual, mas depois de montada você não tem mais nenhum trabalho. Ele vai ficar fazendo a sua mineração aqui. Você só precisa voltar lá novamente se você for trocar moeda, mudar configurações. Do contrário, tanto no aplicativo móvel quanto no site do Hive OS, você vê como é que estão as suas plaquinhas aqui no caso das minhas. Bom, importante salientar, o Trentinho, a casa dele fica em São José, a gente está gravando em Barueri, então dá uns 200 km de distância, né? E tá lá. E, no entanto, ele mostrou, até no aplicativo, além do computador, tem um aplicativo no celular onde ele acompanha essa operação de mineração. E após um trabalho de comprar equipamento, configurar, como ele disse, é um negócio que fica rodando de uma maneira autônoma e não exige muito trabalho da pessoa. Não exige nenhum trabalho, exatamente. Tem até algumas tomadas que fazem o reset automático, né? Então a gente vai comprar uma tomada dessa, né? Um plugzinho que vai na tomada que é inteligente. Você pode resetar ele pelo Wi-Fi, desligar e ligar. Ele acompanha o consumo, uma série de coisazinhas aqui. Você também encontra rigs prontos, tá? Então se você colocar, acho que uma coisa legal aqui da gente montar e mostrar, né? Se você colocar rig de mineração, você vai achar vários aí no Mercado Livre, por exemplo, em outros, tá? Quem montou um rig e vai te vender um pronto, como você está vendo aqui na tela, ele vai cobrar mais caro pela sua taxa de montagem e configurações. Mas aqui, por exemplo, um rig de mineração, 6 placas, 3090, e aí ele mostra quanto que você vai receber, que é aquele hash rate, aquela taxa de performance. Então aqui em algum lugar ele vai ter a taxa de performance dele aqui, 120 MHz vezes 6 placas, você faz a conta lá de quanto você vai receber, né? Então se a gente fizer uma conta rápida aqui, 120 vezes 6, vamos ver como é que vai dar aqui, 120 vezes 6... vai dar 720, certo? Então, vezes 7, vamos dizer que seja esses $200 aqui só para arredondar, você vai receber $1.400 aí, 5 mil reais. Então, 5 mil reais por mês para você investir num rig de 190 mil, né? Então, assim, o preço é um pouco mais caro porque a pessoa já montou, já colocou todas as coisas. Se você comprar as peçazinhas, como a gente vai fazer, vai gastar menos nele e vai ter a sua mesma taxa de performance. Ou quem sabe até você começa a criar para vender no Mercado Livre aí por preços mais altos no final das contas. Bom, acredito que para um primeiro vídeo já seja bastante informação. A gente fez questão de não deixar as coisas muito técnicas, porque na hora de entrar no técnico vai ter o passo a passo para que uma pessoa leiga possa fazer igual. Então o que eu deixo de recado para vocês é se inscreva aqui no canal para acompanhar essa série de vídeos. No próximo vídeo voltaremos com uma planilha com todo o equipamento já mapeado, preços, vamos comprar, mostrar, vai ser quase um vlog mostrando o início dessa operação de mineração e depois acompanhando como é que está a rentabilidade dela. Trentinho, algum recado final pro pessoal? Acompanhem, então vamos comprar e vamos procurar comprar na rua mesmo, né? Vamos gravar e a gente indo comprar. São placas acessíveis que você vai achar, vai conseguir fazer exatamente igual. E no vídeo de montagem você vai ver tudo como tem que ser feito passo a passo.
Trentin se formou no ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, então já foi militar. Acredito que lá talvez tivessem... Lá talvez não, porque o pessoal é muito inteligente no ITA, né? Mas eu fiz a AMAN. Na AMAN a gente falava de tecnologia anti-burro. Então a gente vai fazer de uma maneira que qualquer um realmente consiga fazer. Porque se eu vou conseguir fazer o negócio ali, eu sou realmente muito ruim em tecnologia, qualquer um vai conseguir, pessoal. Então acompanha aqui, espero que tenham gostado. Você Mais Rico, quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E nesse vídeo vamos dar prosseguimento àquela série que eu inaugurei no final do ano passado, sobre mineração de criptomoedas. E nesse vídeo 2 estou novamente aqui com o Mário Trentin do meu lado. Mário, obrigado novamente pela presença. Prazer enorme, vamos lá. E depois que a gente fez aquele vídeo introdutório falando sobre mineração, mais especificamente de Ethereum, que é o que a gente vai fazer por aqui, nós fomos levantar o material necessário para montar 2 rigs de mineração. Um mais caro e com mais potência, e um outro um pouco mais barato, creio que mais acessível para as pessoas. Embora, novamente, essa questão de acessibilidade ela seja subjetiva, e o que é acessível para um pode não ser para o outro. E o Mário agora vai passar uma lista, que inclusive vai estar disponível para que vocês acessem aqui na descrição do vídeo, com os materiais levantados e também com o custo que a gente viu mais ou menos desses materiais. O que a gente vai precisar, Mário? Vamos lá. Então, vou explicar aqui o que a gente vai lá na loja comprar. E acho que o mais importante de tudo é entender que existem diferentes tipos de placas de vídeo, cada uma mais cara, mais barata, né? A gente selecionou aqui 2 tipos de placa para poder ter algo mais acessível, que vai dar em torno aí de 30 e poucos mil reais, e um rig bastante mais caro, que vai dar aí 70, 90 mil reais, né? E o que acontece é que você tem uma potência maior, isso a gente vai calcular nos próximos vídeos também. Então vai ter o vídeo da montagem e depois a gente vai fazer também o vídeo um mês depois com ele minerando. Então uma placa mais barata significa que ela tem uma potência menor e te gera, digamos, menos Ethereum ou menos dólares ali por semana, por dia, né, que é o que a gente vai calcular. Vamos lá para a nossa lista então. Nós vamos montar 2 rigs de 6 placas cada um. Começando pelo mais caro de tudo, que são as placas em si. Então a placa 3080 ela tem uma capacidade aqui de mais de 5 vezes a nossa 1660, mas também custa aí em torno de 4 vezes o valor. Então vamos comprar 6 placas dessa. O recomendado é que você procure ter os seus rigs de mineração com 6 placas para facilidade de manutenção, não ter travamentos e nem dificuldade na montagem. Mas você pode ter até 12 placas ou montar algo maior. Então no caso aqui nós vamos ter 6 placas 3080, um preço estimado de 14.955 aqui cada uma. 6 placas de 1660, esse é o nosso outro rig, 4.370 é o nosso valor delas aqui. Aí precisamos de fonte, então 2 fontes para cada rig. A placa 3080 consome mais energia, serão 2 fontes de 1.200, é suficiente. E para o rig da 1660, 2 fontes de 850. Precisamos de um processador, então aqui 2 processadores, né, um para cada um também. A gente vai pegar o processador i3, mas até um processador Celeron ou um pouco inferior é suficiente também. O que importa mesmo são as placas de vídeo, mas a gente pegou aqui por durabilidade. Placa-mãe, a H570, uma placa-mãe para cada rig. A ventilação é muito importante, então as placas de vídeo elas aquecem um pouco no seu funcionamento e você precisa manter essa refrigeração. Então são 12 fãs, ventiladorzinhos para cada uma, um HD para cada uma, então 2 SSD, um para cada rig. Precisamos de 12 cabos Riser, esse é o cabo que a gente liga na placa-mãe e vai até a placa de vídeo. Então você vai ver lá na montagem também. 2 placas controladoras de fã, são os ventiladorzinhos, então também como são muitos, né? São 12 ventiladorzinhos para cada rig, nós precisamos de uma placa controladora, que permite você controlar a velocidade, fazer outras coisas. Memória para cada rig, 8 GB para cada um multiplicador PCI para cada um, também é para expandir o número de placas de vídeo, então uma placa-mãe, em geral, tem 1 ou 2 placas de vídeo, num computador normal. Esse multiplicador PCI é o que a gente vai utilizar para ter as 6 placas em 6 placas de vídeo em uma placa-mãe. A estrutura do rig, que basicamente é uma gaiolinha ali, né? Preferencialmente de madeira, como você vai ver quando a gente chegar lá na loja. Procura uma dessa que seja de madeira para a questão de estática. E finalmente a gente colocou aqui no rig mais caro, isso é opcional, 2 water coolers, que são coolers que vão permitir a gente refrigerar melhor as placas 3080 que esquentam mais. E um total aqui dos 135 mil reais estimados. Então, uma estimativa de 135 mil, arredondando um pouco para baixo, sendo que disso, praticamente 90 mil são só as placas do rig mais caro. Quer dizer que ele fica substancialmente mais caro do que o outro, né? Que vai ser mais modesto ali em termos de custo. Bom, tá mais ou menos dentro do que a gente tinha falado lá no vídeo 1. Uma atualização que deve ser feita é só quanto à estimativa do payback.
porque o preço do Ether caiu bastante desde que a gente fez o vídeo em dezembro. Inclusive, no dia de hoje, ele está caindo bastante também, né? Tanto ele quanto o Bitcoin, mas isso não influencia em nada a iniciativa que eu vou montar aqui, até porque eu tô fazendo isso muito mais para estar inserido nesse mundo do que para ter um ganho financeiro imediato. E já respondendo uma pergunta que apareceu bastante após o vídeo 1, nossa, Bruno, mas a mineração do Ether, ela vai mudar, vamos passar por um mecanismo que vai sair do Proof of Work para o Proof of Stake, e há uma previsão de que isso aconteça nesse ano, embora a gente está passando por constantes adiamentos, desde que isso foi prometido já há bastante tempo. E na pior das hipóteses, e até tem um pessoal aqui no Grupo Primo que gosta de jogos, né? Eu pego isso aqui e vendo as placas de vídeo para os gamers. E como as placas subiram muito de preço, você pega desde a época anterior à pandemia até agora, né? O preço ele subiu bastante, é capaz que eu ainda tenha ganho nisso, mesmo tendo usado as placas para mineração durante um tempo, tá bom? Então esse é o ponto. Agora, vamos tentar, né, ver se a gente consegue um desconto lá na loja, porque 135 mil tá dentro do que a gente esperava, mas qualquer desconto é desconto, né? Com certeza. Acho que isso é uma coisa muito importante, né? Várias pessoas comentaram aqui no vídeo do Perini em relação a vale a pena ou não. Aí acho que tem alguns fatores aqui importantes. O primeiro você tem que ter a sua compra. Então, tem gente que compra placas diretamente da China, enfim, né? Em desconto, junto um grupo de amigos. Então, quanto mais barato você pagar, o investimento se paga mais rápido. E essa variabilidade tanto da mineração em si, então pode mudar a sua taxa de hash, que é o quanto você consegue minerar ali ao longo do tempo, e aí vem tanto a cotação do Ethereum quanto o dólar. É uma coisa para você levar em consideração. A gente também vai montar uma planilha de viabilidade ao longo do mês que o rig estiver funcionando, mas uma coisa que eu tenho em mente é o fato de você manter aquilo na moeda forte, né? Então você manter isso na sua própria criptomoeda, em vez de ficar tirando sempre nos altos e baixos. Vai ser o meu caso. Eu não vou ficar vendendo Ether todo mês, simplesmente vou acumular lá. E se o preço voltar a subir bastante, talvez, até para balancear meu portfólio de investimentos, eu faço uma venda, né, num preço mais alto. Mas é isso, vamos na loja ver o que a gente consegue. Estamos aqui na KLV para pegar o material de mineração, aquele que a gente mostrou no começo do vídeo, a lista. Vocês podem inclusive pegar depois aqui na planilha. E já negociamos tudo aqui para ver se tem um desconto, hein? Ver se a gente consegue, tá? Para depois levar e no próximo episódio montar tudo. E aí, tudo bom? Prazer, Bruno. Fala, Lucas. Eu sou o Lucas. E aí, Lucas? Cara, a gente tá com uma lista de material aqui, a gente quer montar uma operação aí de mineração, precisamos de muitas placas de vídeo. Quer ver o que você pode fazer de preço bom pra gente levar uma compra grande. O Mário vai te passar o material todo aqui. Vamos lá. Então vamos montar 2 rigs. Um deles, 6 placas RTX 3080, 6 placas 1660 Super. Aí precisamos de 2 fontes Corsair 1200, 2 fontes de 850, 2 processadores i3, 2 placas-mãe 570, 2 water cooler 240mm, 24 fãs, haja ventiladorzinho aqui pra gente, né? 2 HDs SSD de 128, 2 cabos Riser 009, 2 placas controladoras de fan, 2 memórias de 8 GB, DDR4, 2 multiplicadores PCI e 2 estruturas do rig. Foi tudo? Tudo tá aí. Quanto que dá aí, Lucas? Consigo fazer pra vocês 135. 135? Tá caro, né? Quanto mais desconto, melhor, porque ganha na compra, né? O que você pode fazer para facilitar pra gente, Lucas? Levando em conta que eu vou pagar à vista. Cara, consigo fazer um desconto legal aí, aparecer na página de vocês, a gente pode conversar, o canal de vocês é muito bacana, a gente pode negociar, o que você acha? De quanto que seria o desconto, só para ter uma noção? Iria para quanto? Ó, a gente consegue fazer aí em 10% de desconto para você desse material. 13.500 para mostrar uma loja aqui no canal. Só tem um problema, Lucas, eu nem costumo fazer publicidade no meu canal. Eu simplesmente não me vejo colocando a camisa da sua loja, por exemplo, e falando que a KLV Notebook tem as melhores placas de vídeo em São Paulo, faz um hiper desconto, sobretudo se você vier do canal Você Mais Rico. Não consigo pensar em fazer esse tipo de coisa, acho que não ficaria orgânico pra minha audiência. Lucas, eu não sei, cara, simplesmente eu não sei se você tá. O que vocês acham? Negócio fechado, pô. Negócio fechado. KLV, pessoal, procure aqui o Lucas pra obter um desconto pra montar a operação de vocês. Fechou, então... Vamos levar. Quero tudo aí. Tudo no carro já, comprado. Vamos voltar para o escritório, separar para que vocês vejam qual o material do rig mais barato e do rig mais caro.
Voltando aqui ao escritório, separamos todo o equipamento que iremos utilizar para a montagem do rig mais caro e do rig mais barato. Inclusive, o Trentin já fez aqui uma estimativa de quanto ficou o custo final depois do desconto que a gente conseguiu com o pessoal da KLV. Melhor de tudo, sem fazer publi, né, cara? Aí, organicamente. olha só. Organicamente. Inclusive, para quem quiser contato com a loja, o site deles vai estar aqui na descrição. Mas, Trentin, o quanto ficou no final o preço de cada rig e também a estimativa com os dados de hoje, lembrando que hoje, nesse momento, o Ether está numa queda de 11% e no último mês já caiu mais ou menos 31%. Então, em quanto tempo a minha operação de mineração com esses dados se pagaria com o Ether e o dólar no preço atual? Bom, separamos aqui, a gente obteve um desconto da loja, então ficou um pouquinho mais barato, aqui em torno de 10% de desconto. Aqui já está separado, então o rig com as placas 1660, que é a fonte menor de 850, o restante é igual entre os rigs, mudam as placas, que é o custo mais elevado dele realmente. Esse rig aqui ficou sem o desconto em torno de 33 mil, né? Vamos dar uma olhada aqui que já fizemos a continha aqui, né? 33.683 e aí com o desconto ficou 30.300. E esse aqui é o nosso mais caro de todos, né? Cada placa dessa aqui tá em torno de 15 mil reais. Então, uma placa... Gamers, vejam aqui, ó. Babem, né? Porque isso aqui é o sonho de todo gamer, não é isso? Se der errado, inclusive, eu posso vender isso aqui para os seguidores que são gamers, né? Mas não vai dar errado. Não vai dar continue, errado. por favor. Não vai dar errado, mas é isso aí. Aqui, então, né, as placas estão 14.995, mas somando tudo aqui deu 101.515 sem o desconto. E obtivemos esse desconto de 10% lá na loja, ficou 91.300. Então a fonte é mais cara, são duas fontes com maior capacidade, fontes de 1.200. As placas consideravelmente mais caras e o que muda também é o water cooler que nós colocamos ali opcional, 2 water coolers para poder ter uma refrigeração melhor. O restante é igual, processadores, nossos cabos Riser, então tá tudo na planilha aqui que vocês vão poder ter acesso. E aí a pergunta, acho que poxa, por que eu não vou pro de 30 ou vou para um de 90 mil reais, né? Nós deixamos aberto aqui... Pois é, esse aqui ficou 3 vezes mais caro do que esse no final. Praticamente isso. Exatamente, 3 vezes mais caro. Então, deixamos abertos aqui, isso a gente vai ver na montagem e depois nas configurações das placas, né? Mas é o site hashrate.no que fala da produtividade, vamos dizer assim, de cada placa. Então, em dólares, é isso que o Perini estava falando, ele varia bastante aqui, né? Tem todos os tipos de placa. A gente tem aqui hoje $1,30 por dia por placa. Tá? Então, $1,30 por dia, enquanto que aqui a gente tem $4,59. Então, é o triplo do preço, mas ele é mais que o triplo em termos de produtividade. E hoje, lembrando novamente, como o Perini falou, tanto o Ether está em queda, né, o Ethereum, quanto a gente está em queda do dólar um pouco também, né? O que significa que dá um payback, um período para você obter o seu investimento maior, mais longo. Quando a gente começou a série de vídeos, caiu em torno de 30%, foi isso? 30%, 31%. A gente tinha feito a conta de 10 a 12 meses, que é a conta que o pessoal utiliza realmente para fazer aquisições aqui de placas. Mas aí lembre que tem esses altos e baixos, então é um investimento de risco também, né? Mas o retorno do investimento ele vai depender bastante das cotações, tanto da moeda que você estiver fazendo a mineração, e é possível trocar de moeda. Então, em relação à atualização do Ethereum, tem gente que já minera com as mesmas placas outras moedas, Ergo, outras, mas aí o valor em dólar é muito menor, porque essas moedas não são tão conhecidas. Por isso, melhor hoje você investir em placas para mineração do ETH. E de posse dos dados atuais, então, dólar, Ether, qual seria o tempo de payback de cada um desses rigs? Vamos lá. Então, o nosso tempo de payback aqui para o nosso rig mais caro é menor, então em torno de 20 meses. E o nosso rig mais barato aqui, 24 meses. Então, essa questão da produtividade da placa, no longo prazo, ela é muito bom. Isso já considerando que tanto o ETH está em baixa, quanto o dólar está em baixa. Então, quando a gente vier gravar aqui o pós-montado daqui a algumas semanas, se houver essa recuperação, o rig mais caro se recupera muito mais. Então, digamos que volte esses 30% aí do Ethereum, né? Vamos torcer para isso, não é não? Do Ether eu não sei, mas quanto ao dólar, só esperar começar os debates que o dólar volta a subir, né? Aí, provavelmente, né, digamos assim, se ele aumentar em torno de 10%, a gente vai cair de novo aqui para esse rig mais caro em torno de 14 meses do payback, 12, 14 meses, e o outro vai se reduzir menos, vai ficar ainda em torno de uns 18 meses, 16 meses. Então, assim, teoricamente, né, investindo numa placa de maior potência, você vai fazer isso por bastante tempo, tem a durabilidade e a produtividade dela que é muito maior. E aí, lembrando novamente
evidente que talvez o Ethereum passe por aquela atualização mudando desse mecanismo de Proof of Work, onde você tem esse trabalho, né, poder computacional, gasto energético para minerar, para Proof of Stake, onde simplesmente você faz o staking das suas moedas. Quem tem mais Ethers consegue uma recompensa maior nessa mineração. Caso isso ocorra, como o Trentin já falou, eu vou passar a minerar outra criptomoeda ou, na pior hipótese, vender essas placas para o pessoal que vai usar para outras finalidades, né? Demos exemplo aqui do pessoal dos games. Então, esse recado todo, para fechar o vídeo, no seguinte sentido, pessoal. Isso aqui não é uma operação de ganho certo. Como o Trentin falou, é um investimento de risco no final das contas. Hoje, isso é um percentual muito pequeno do meu patrimônio, de maneira que se der tudo errado, mesmo assim, isso não vai me afetar. E eu estou fazendo muito mais visando o aprendizado e entrar mais nesse mundo de criptomoedas, que eu já disse várias vezes que para mim é o futuro. Na verdade, já é o presente e vai ser cada vez mais, né, importante no futuro. Então, pensem bem nisso antes de optar, por exemplo, pela montagem de um rig, principalmente se for pegar o mais caro, tá? Mas mesmo no mais barato, porque o investimento de 30 mil ainda é, para grande parte das pessoas, algo bem considerável num cenário que, como nós sabemos, é incerto e depende de muitas variáveis. Quer dar algum recado final aí, Trentin, pessoal? Vamos lá, o último recado é em relação à montagem. Então você já tem a lista se você quiser adquirir os mesmos equipamentos. E na parte de montagem você vai ver que é bem fácil, nós vamos conectar cada fiozinho aqui tranquilamente, vai ter os passos lá no vídeo, você pode seguir. É um vídeo que qualquer pessoa possa seguir, mas quem tiver interessado em se aprofundar, aí tem outros cálculos, se você quiser comprar outras placas, mas exatamente esse aqui, se você comprar tudo que está aqui na listinha, seguir os passos, você vai conseguir fazer. Excelente, então já fica o link aqui para o nosso terceiro vídeo da série, que deve sair em breve, mostrando a parte prática da montagem dessa operação de mineração. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu lembro que tivemos um vídeo anterior, avaliando os pontos teóricos da montagem da mineração, falando um pouco da experiência do Trentin com isso, já fez uma montagem de operação para ele, aí isso ocasionou, né, até esse segundo vídeo, e teremos depois um último vídeo da série, onde a gente vai acompanhar o processo de mineração durante Novamente, estou aqui com a presença de Mário Trentin. Trentin, obrigado pela presença novamente. E ele vai explicar o que nós usaremos para montagem, né? Tô vendo aqui na mesa que não é muito equipamento, parece ser algo muito simples. É isso mesmo, Trentin? É isso aí, quase nada, bem simples. Vamos aproveitar o vídeo não somente para montagem, né? Mas aqui a gente usa bastante aqueles enforca-gatos, né? Para poder prender as placas. Isso depende da estrutura do rig. Como vocês vão ver, o nosso é um rig que é totalmente de madeira. Então aqui é prender placas ali, né? O nome disso é enforca-gato? Enforca-gato, né? Acho que é o nome Sempre técnico. chamei de lacre, normalmente. Né? O nome técnico, olha lá, o enforca-gato. E ele permite a gente prender várias coisas, porque não são muitos pontos de fixação. Então a gente usa basicamente os nossos presilhinhas aqui. Utilizamos aqui um alicate para cortar as sobras, né, quando fica uma pontinha aqui, e basicamente algumas coisas que a gente precisa parafusar na placa, ou parafusar nas placas ali, prender o HD, que é o M2, mas assim, basicamente um alicate, essas presilhinhas aqui, se você tiver de tamanho menor é bom também, vocês vão ver que a gente usa uma menorzinha na montagem, vamos usar uma preta menor, e fita dupla face para você poder prender a placa no rig é suficiente, não precisa muita coisa. E você vai ver também, tanto nos manuais que vêm das placas, quanto na nossa própria montagem aqui passo a passo, que tudo é muito bem descrito, tá? Tem gente que fica ali naquela questão do computador, várias coisas. Tem a placa-mãe, basicamente, e os fios já são pensados para a pessoa não errar. Então, você vai ver que tem muitos fios da bateria, né, ou da nossa fonte de potência ali, e você só consegue encaixar no lugar certo. Então, não se preocupe de ligar errado, embora a gente vai mostrar aqui também. O processador só entra no único lugar, memória só tem um tamanho, é tudo feito ali para ter seu espaço correto na placa-mãe. Perfeito. Então, antes de partir aqui para a prática, vou lembrar você que está chegando aqui no canal também para assistir os vídeos anteriores, ver todo o material que nós compramos para isso, deixar seu like, compartilhar o vídeo com um amigo que queira saber um pouco mais sobre como é que funciona a mineração de criptomoedas, mais especificamente a parte do Ether. Então, partiu para a prática, Trentin? Vamos lá. Vamos lá.
Vocês viram de maneira acelerada a montagem que o Trentin fez com a ajuda do Andrews, que não tá aqui no vídeo, né? Mas também ajudou ele nessa parte da montagem. Só que eu acho que é interessante, Trentin, mostrar mais de perto alguns detalhes aqui para que o pessoal veja que, de fato, não é tão complicado e nem tão demorado. Quanto tempo que você gastou na montagem? Gastamos aqui em torno de 1h30, então pode ser que você leve aí 1, 2 horas, mas realmente são poucas coisas a se conectarem e a maior parte delas só encaixa em um lugar, como eu falei, então não tem jeito de errar. E você tem como mostrar de perto alguns detalhes aí pro pessoal ver onde que encaixa? Então só pra gente ver os dois aqui, né, nós montamos um rig mais caro. O grande valor do rig, vamos dizer, né, no seu investimento, são as placas de vídeo. Então algumas pessoas também colocaram comentários que a gente pode economizar em algumas coisas, talvez em cooler, podemos economizar no processador, que é bacana. Então as nossas escolhas aqui foram muito mais de conseguir encontrar o equipamento ali facilmente. Tem pessoas pesquisando preços aí de placas na internet e às vezes demora um pouco mais, dá pra você pegar uma placa com 15% mais barato, talvez até 30%, esperar Black Friday para comprar a placa. A gente aqui, para ter as nossas finalidades didáticas, escolhemos essas placas, mas você tem o hashrate.no, já mostramos o site, estava na descrição de outros vídeos nossos. Lá você tem um comparativo de eficiência das placas, tanto de energia quanto de mineração, tá? Então aqui colocamos nossas placas 3080, ele já está completamente montado, já está aqui também com a nossa parte de ventilação, com um pouquinho difícil de ver, então nós vamos explicar por aqui. Existem fontes que têm os seus cabos de energia diretamente dentro da fonte, como esse aqui, então esses cabos já estão conectados na fonte e a gente liga ele na energização das placas, que eu vou demonstrar já, e tem fontes como essa nossa outra aqui, né, que os cabos estão separados, então aqui você tem um pouquinho mais de liberdade de escolher que cabo você coloca e não fica com os cabinhos pendurados, né, é só essa diferença aqui. Bom, o processo de montagem que vocês viram acelerado, ele começa pela placa-mãe, então essa placona ali é a placa-mãe, que, digamos, é onde a gente conecta todas as coisas do nosso computador. Explicando aqui rapidamente, também tem pessoas que às vezes olham e parece um robozão ali, né, uma máquina completamente diferente. Isso aqui nada mais é que o computador que você tem na sua casa, com a diferença que, em geral, o seu computador tem uma placa de vídeo apenas, e a gente colocou 5 a mais aqui. Então, o seu computador tem uma placa-mãe, que é aquela nossa grande placona, a gente em geral começa montando pelo nosso processador, tá aqui o ventiladorzinho do nosso processador, escolhemos um processador Intel i3, poderia ser o Celeron, que houve comentários nos vídeos também, porque basicamente a mineração do Ethereum, ele não utiliza processador, ele usa as placas de vídeo. Então um processador simples como o Celeron seria suficiente, a diferença de preço não era grande, a gente veio aqui para o i3. A próxima coisa da nossa placa é memória, então aqui temos uma memória, ela só encaixa em um lugar, é bem pequenininha aqui, mas na montagem a gente foi mostrando uma por uma, então aqui está a memória. Poderiam ser 4 GB de RAM, nós colocamos 8 GB, só para ter uma segurança aqui. E aí depois disso nós temos o nosso HD, então HDM2, e aí essa placa aqui, que é a nossa, vamos dizer, um hub ou extensor de PCI, que permite a gente agora conectar as placas com USB. Então, sem aquele conector ali, a gente não consegue um rig de mineração, esse aqui. Porque no máximo você vai conseguir ligar uma placa de vídeo direta aqui, e aí você tem esses outros slots. Então, com este extensor, e existem extensores com mais saídas também, é até importante falar, nós escolhemos montar 2 rigs de 6 para ficar uma visualização aqui mais tranquila e também questões de aquecimento. Mas tem pessoas que montam com 12 placas, por exemplo, 8 placas, né? Não tem um 6 aqui, 5 estiverem funcionando. Dá para você montar um rig de 1, você procurar, acho que aquele dia que nós procuramos no Mercado Livre tinha um cara com uma placa e o restante. Só que aí ele não é muito efetivo, porque, vamos dizer, né, você gasta 10% ali em placa e divide isso para a quantidade de placas de vídeo. Então, teoricamente, né, quanto mais placas de vídeo, melhor. Então, se a gente quisesse otimizar isso aqui, poderíamos ter mais placas, ter economizado em processador. Aqui no caso, por exemplo, a gente tirou para não tapar ali na frente, mas ventilação, se tiver um ar-condicionado, não precisaria. Então, daria para otimizar, esse é o recado final. Só que eu lembro que o intuito aqui do vídeo não é montar a operação de mineração mais eficiente possível, né? É muito mais mostrar como que você pode criar a sua mini casa da moeda, digamos assim. Porque é isso que
esse rig é na prática, né? Você vai começar a operar, inclusive eu acho isso fantástico. Você liga esse negócio aqui, ele vai ceder o poder computacional dele para a rede e você vai começar a ganhar uma recompensa com base nisso e não importa aonde no mundo você está. Isso é fantástico, na minha opinião. Mas continue, Trentinho, É isso aí, exatamente. Na hora que a gente ligar, você vai ver também, né? Tem uma configuração inicial que eu vou mostrar. Então, sendo um computador, a gente precisa de um sistema operacional. Então, você aí que está acostumado a utilizar macOS, Windows, aqui a gente tem o Hive OS, que é um Linux, e que é feito para mineração. Então, a gente pega esse sistema operacional, faz o download dele, vou mostrar, a gente abre a conta, faz a instalação pela primeira vez, que você vai ver também. E uma vez instalado, aí a gente não precisa mais de monitor, nem teclado, nem mouse. Então, só na primeira vez que a gente for instalar, você vai ver daqui a pouquinho com o monitor aqui. Depois não preciso mais. É só colocar na tomada, como a gente vai mostrar, ligar num cabo de rede e aí ele já vai estar automaticamente fazendo a sua mineração, tá? Então, uma última coisa aqui na montagem, aqui estão as placas de vídeo. Dependendo da estrutura do seu rig, tem alguns que são de metal aqui, aí você parafusa. Eu acho particularmente que o uso do nossa priselinha aqui, ou enforca-gato, é muito melhor, que aí você corta, move, enfim, se tiver que trocar alguma coisa da placa, eu acho mais fácil. Aí na nossa placa a gente tem este riser aqui. Então, o riser alimenta a placa e ele também liga a nossa placa no USB. Como eu falei para vocês, e você viu ali na montagem acelerada, não tem como errar. Então, você vai ver que esses cabinhos alimentadores aqui, eles são diferentes desses outros. Então, tem aqui um conector diferente, não tem como você errar ali, né? Então, esse aqui é o conector dos risers. E você tem um outro conector de energia para a sua placa, que é este daqui. Então, lá na fonte você vai ter o PCI e o nosso alimentador dos risers. Conecta na sua placa, energia aqui para o riser, placa USB para lá e aí tá tudo conectado aqui já. Feito isso, vai criar a sua conta no Hive OS, que são nossos próximos passos, colocar o seu sistema operacional ali e ele já está funcionando. Bom, então vamos ligar um desse aqui? Vamos lá. Então tiramos outro rig aqui da mesa, o Trentinho botou uma tela. O que a gente vai fazer agora, Trentinho? Agora vamos dar uma olhada no Hive OS, que é o sistema operacional. Então você precisa criar uma conta utilizando o seu e-mail. E aí essa conta é para que você possa instalar quantos rigs você quiser e fazer a gestão dele. O sistema operacional vai fazer a gestão do rig. E você pode cadastrar uma ou mais carteiras, como você vai ver. Então a carteira da MetaMask, da Binance, para que você possa direcionar os seus recursos para lá. Vamos ligar então? Vamos ligar. Ó, só colocar na tomada. E aí vamos ligar as fontes. Então tem um botãozinho de power aqui na fonte e temos um botãozinho aqui para ligar o nosso rig. Você vai poder dar uma olhadinha, né? Então, aproveitando que estamos ligando aqui, você vai ver se as placas estão funcionando. Então, estão todas energizadas aqui, a luzinha. Caso alguma não esteja, pode ser conectores com problema aqui, ou enfim, algum mau contato. Fontes de energia. E esse botãozinho aqui é o mesmo que você tem no seu computador. A gente pegou um botão Power Reset, liga, tá tudo funcionando aqui. E com tudo funcionando, qual o próximo passo? É ver realmente a mineração acontecendo? Vamos dar uma olhada na mineração acontecendo. Então, aqui no monitor, a gente está vendo a inicialização do sistema operacional, que a gente já tinha instalado o sistema operacional nele antes. Vou explicar para vocês como é que faz. E basicamente você não precisa ver nada aqui. O que ele está fazendo é dizendo que as placas estão sendo ligadas, que ele está se conectando. E uma vez feita a sua configuração inicial, você não precisa mais nem de teclado, nem de monitor. O teclado e monitor é porque a primeira vez que você se conectar, você vai estar como uma instalação de um sistema operacional e vai colocar um pendrive ali para você poder copiar o sistema operacional para o seu HD do computador, né, do rig de mineração. E tudo isso é feito através do Hive OS. Então, o Hive OS, você pode ir até o hiveos.farm e lá você pode ver tanto os seus rigs, né, quanto as configurações deles. Então, aqui eu tenho de teste, tanto um que eu já havia criado aqui, o Mário Trentin Farm, e criamos o rig teste Perini. Então aqui a gente vê que ele acabou de ser conectado, e estou capturando a tela aqui também. Aí aqui nós temos o rig e as suas placas, olha só. Então aqui nós temos as nossas 6 plaquinhas, e a gente está vendo aqui a temperatura dela, 39 graus, 36 graus, então você pode acompanhar isso à distância, tanto na web quanto no aplicativo no celular. Vou colocar aqui o aplicativo também, dá para a gente capturar a tela no meu aplicativo já já. Mas aqui a gente vê que temos as nossas 6 placas, e estamos vendo a produtividade das placas aqui também, ó. Então esse 27.91, 29, né, varia um pouco aqui as placas, embora elas sejam exatamente iguais, né? E aí a gente consegue ver o total do nosso rig. Então agora ele está consumindo 452 watts de energia
e ele está com uma capacidade de mineração aqui de 173 MHz. Então esse mega hash aqui é o que nos dá a capacidade de mineração do rig. Quanto mais placas ou quanto mais potentes, a gente vai ter uma maior taxa de mineração, o que nos gera mais ETH, ou se você for transformar isso em dólares, tá? Para saber a potência da placa antes de adquirir a placa, você vai lá no hashrate.no. A gente já visitou esse site aqui em oportunidades anteriores também, e aqui você pode comparar as placas. Eu acho que uma coisa importante de destacar aqui também é que, embora a gente tenha falado nos outros vídeos, ô Bruno, o pessoal perguntou, né? Poxa, e se tiver o Ethereum 2.0 e tal? Aqui, em mineração utilizando placa de vídeo, a gente tem um conjunto de moedas. Hoje tem muita gente minerando Ergo, por exemplo, e Flux, especialmente. Mas a gente tem Ergo, ETC, o Ether, Flux, Havecoin, Toncoin, que são possíveis de minerar com o mesmo rig. Sim, lembrando que essa atualização do Ethereum para 2.0, isso tem uma previsão para ser feita nesse ano, mas também já foi adiado diversas vezes. Então, talvez até a gente consiga o payback disso aqui antes do Ethereum passar por essa atualização. No entanto, se isso acontecer, como o Trentin falou, há outras moedas para serem mineradas e também essas placas de vídeo podem ser vendidas. Recebi várias ofertas no Instagram, inclusive, o pessoal falando, ó, portanto eu compro a placa aí se a mineração não for acontecer, né? Mas está acontecendo agora. Acho que são aspectos importantes aqui da gente destacar, obviamente que é um investimento de risco, como o Bruno já destacou em várias oportunidades, mas isso aqui não é somente um equipamento de mineração, é um computador. Então, pessoas que fazem edição de vídeo, jogos, uma série de coisas aqui, é o motivo pelo qual as placas têm um valor aqui elevado. Então, nas configurações, a gente vem aqui no hashrate.no e dependendo do que você quiser minerar, então selecionei aqui ETH, aí você vai poder ver a produtividade de cada placa, então aqui uma 3090, por exemplo, procurar a nossa 3080 aqui em termos de mineração. Aí você tem essa taxa de mineração, ou os mega hashes, o quanto ela consome de energia e aí o quanto isso seria em dólares hoje, né? Lembrando que pensar em dólares hoje aí é a nossa cotação do Ether e para mim, pelo menos, o que eu faço é estar investindo na mineração do Ether e eu mantenho em ETH mesmo ou compro outras moedas. Quem estiver fazendo a conta em reais, eu acho que fica bastante complicado ali porque você pode estar fazendo uma conta hoje, por exemplo, então caiu. Então agora eu vou desligar meu rig de mineração, por exemplo, porque caiu e a energia está mais cara que a mineração. Poxa, você não estaria comprando agora esperando que está subindo? Mas aí é claro, né, uma estratégia de cada um. Vamos lá. Então, falando aqui, né, sobre as placas, você tem as configurações dela. Deixa eu só pegar uma configuração aqui da nossa 1660. Então, esse rig de mineração está utilizando o 1660 Super. Então, você vem e clica na sua placa. E aí, nesta placa aqui, a gente tem mais informações sobre ela. E temos as configurações da placa. Então, a configuração da placa é diferente dependendo da moeda que você estiver minerando. Então, aqui, Ether Overclock. E aí, você pode utilizar um overclock baixo, alto e algumas tem médio ali, né? Eu costumo colocar o baixo e depois fazer modificações. O que é isso? Aqui é a configuração dessa placa para que ela tenha uma maior produtividade. Se você colocar um overclock muito alto, ela vai esquentar mais, vai produzir um pouquinho mais, mas à medida que ela esquenta pode ter problemas de durabilidade, depende do local ali que você está. Ou seria um trade-off assim, ou eu minero mais, ela dura menos, ou eu minero menos, ela dura mais, por exemplo? Sim, eu me preocupo mais com os travamentos da placa. Então, sim, se você colocar uma frequência aqui, se a gente mudar o nosso worker, então aqui estão todas as nossas plaquinhas aqui e essa configuração. Então aqui em cima você pode navegar em outras configurações. Basicamente o que você precisa utilizar é ver os cards, né, que são as suas placas. Então aqui estão as nossas placas e aí as configurações delas estão aqui. Como nossas placas são todas iguais, você pode vir aqui em selecionar as configurações dela, overclocking, e aí fazer essas mudanças, que é copiar exatamente o que tem lá no nosso hashrate.no. Se você quiser, faz algumas modificações, aumenta um pouco aqui e verifica o comportamento do seu rig de mineração, tá? Além disso, a outra coisa que é importante, você vai cadastrar uma ou mais carteiras aqui. Você pode cadastrar carteiras, aqui eu coloquei somente como teste mesmo. Você pode cadastrar várias carteiras reais sua para poder fazer o recebimento desse dinheiro. E aí você cria esse plano de voo ou flight sheet, que é o que a gente faz o download de um arquivo TXT aqui no nosso computador, coloca o pendrive ali e copia ele para lá. Porque para que o Hive OS saiba que este hardware aqui é meu, eu preciso copiar essas configurações e salvar ele lá. Vai ter um rig e um número TXT
que é o arquivo que a gente coloca lá. Nesse flight sheet ou plano de voo, eu posso selecionar, aqui já tem um pronto, deixa eu editar esse que eu estou usando. Eu selecionei a moeda, então observe que eu poderia estar escolhendo outras moedas aqui. Então ETH, Ravecoin, algumas aqui que eu não sei, ó, tem um Nice Hash aqui. Existem 16 mil criptomoedas hoje, então dá para saber quais são todas. Então várias aqui que você pode utilizar e você precisa ver se o seu hardware é compatível. Então lá no hashrate.no a gente tem algumas, nem tudo é minerado com placa de vídeo. Então o Bitcoin, por exemplo, não é minerado com placa de vídeo, ele usa processador, é um hardware diferente, tá? Então seleciona a moeda, eu escolhi aqui ETH, vou colocar uma carteira, e aí você pode colocar várias carteiras, então uma carteira do Binance, MetaMask, múltiplas carteiras. Uma coisa importante é o pool. Então você pode estar num pool de mineração. Eu escolhi aqui o Flex Pool, que nós já tínhamos visitado. Você pode ir no flexpool.io, que é um pool de mineração. Então você tanto pode, digamos, fazer a sua mineração sozinho, quanto ser parte, digamos, de um sindicato de mineradores. Quando você está dentro de um pool, você tem recompensas maiores, mas você paga uma taxa para aquele pool. Muita gente faz comparações dos pools, né? Você pode dar uma olhada por aí, mas é essa a ideia, porque um pool, como a resolução de problemas, né? Ou seja, você gravar um contrato, um smart contract na blockchain, é algo que as pessoas pagam e querem uma velocidade naquilo. Então, digamos que você tem quedas de internet, outras coisas desse tipo, o seu nó ou esse pedaço aqui da rede, ele perde prioridade, você começa a ganhar menos, né? Então, vamos dizer que a pessoa vai lá no cartório e você é mal atendido, aí você começa a ter menos pessoas ali. Quando você faz parte de um pool de mineração, significa que ele tem uma capacidade computacional muito maior, várias pessoas subscreveram aquilo, ele pega problemas maiores a serem resolvidos e distribui isso. Então, eu particularmente recomendo que você vá para um pool, mas tem pessoas que fazem aí análises mais aprofundadas de comparação dos pools, tá? Bom, e essa seria a nossa última configuração. Então, a partir do que temos aqui, você faz o download deste arquivo, instala no seu minerador e ele já está funcionando, como aqui já está funcionando, né? Você pode ver diferentes workers ou trabalhadores, né? Posso cadastrar novos, que é o que eu vou mostrar agora, fazer as suas configurações, copiar lá para o seu rig e está tudo funcionando. Então, aqui, o rig que estamos na mesa já está funcionando, está aqui com a nossa capacidade de mineração, tanto energia quanto mineração, e as nossas plaquinhas aqui também, mas para a criação de um novo, eu vou mostrar os passos aqui. A gente não gravou todos os detalhes ali, embora não tenha segredo, é simples, mas só para utilizar as contas aqui de teste, né, e não incluir e-mails pessoais e outras coisas, né? Mas você vai criar um outro rig, como é o caso do nosso rig que está ali atrás. Aí você vai vir aqui em cima, no maisinho, para a gente poder adicionar, né, uma nova fazenda, né? Então se chama um farm, até um termo computacional, né? Sempre que você monta um conjunto de computadores, a gente chama de uma fazendinha de computadores, né? Então vou dar um nome aqui para ele, o nosso rig 03 teste Perini, salvo, e aí dentro dele eu vou fazer as configurações. Então observe que no HiveOS, tanto eu posso montar rigs com equipamentos chamados ASIC, que são equipamentos de mineração mais robustos e bastante mais caros. Se você for procurar por aí, você vai achar um único ASIC por 20 mil reais, 40 mil reais ou mais. E o que tem sido mais comum por ser mais cost effective é o uso de rigs de mineração, que é o que a gente fez. Então eu venho aqui em adicionar rig, add rig, e aí eu posso criar um drive, que é um USB, ou me conectar a um existente. Então, nesse caso aqui, eu já tenho um existente, já instalei tudo lá, posso vir aqui me conectar a um existente e aí eu vou trocar aquele indicador de que o rig é meu. Então, por exemplo, se esse rig aqui que está no nome do Perini, ele me vende esse rig, por exemplo, não preciso instalar tudo de novo. Venho aqui me conectar a um existente, vou lá e troco o número dele pelo meu e a mineração vai passar para o meu HiveOS e para a minha carteira de mineração. Mas se você está ligando pela primeira vez, vai vir aqui em criar um flash drive, que é aquele, né, o nosso disco de boot, coloca o seu USB, então criar um flash drive aqui, fazer o download desse flash drive, tá tudo explicadinho aqui, basta você fazer o download, salvar lá no seu USB, e aí você vai conectá-lo pela primeira vez, fazendo o boot pelo USB. Então pelo USB, ligou, copiou do USB para lá, pronto, tá tudo funcionando, e aí não precisamos mais, como falei, de monitor, teclado, outras coisas. Tudo é gerenciado aqui através da rede, então você tanto vai poder mudar configurações, quanto fazer o acompanhamento aqui pela web e também pelo seu aplicativo.
Bom, então aqui a gente tem o aplicativo do HiveOS e você consegue de novo ver todos os seus rigs. Então, embora eu tenha mostrado lá no site, navegando no web, o que eu uso mesmo é olhar pelo meu celular, não preciso entrar sempre. Então aqui você tem os seus rigs novamente, já o Mário Trentin que estava lá, o rig 2 que é esse que a gente está vendo aqui, o rig 3 que a gente estava criando. Você vai ver se ele está funcionando ou não. Então aqui eu consigo ver as plaquinhas, temperatura, produtividade, consumo. Nós estamos vendo aqui a taxa de mineração, 167 MHz por segundo, consumo de energia, eu posso acompanhá-lo por aqui. Posso resetar ele por aqui à distância também, posso modificar a carteira, então assim, em princípio, com o meu próprio aplicativo, eu não preciso mais nem ficar acessando através da web, posso fazer tudo por aqui, modificar o wallet, modificar tipo de moeda, então se você quiser trocar moedas lá que você esteja fazendo e ver as estatísticas da sua mineração aqui também. Bom, pessoal, de informação já tem bastante coisa aqui nesse vídeo, então esse rig já está minerando, o outro vai começar a minerar também, e daqui a mais ou menos 30 dias a gente volta para ver o quanto que foi produzido de Ether, até para fazer uma conta, passando um payback desse investimento mais próximo. E uma curiosidade interessante, eu estava pensando aqui, né, até nessa terminologia fazenda, a gente estava conversando antes do vídeo, de que isso aqui pode ser o futuro do agronegócio, porque nada impede que um cara pegue um terreno no meio do nada, com placas solares, por exemplo, ele tem um suprimento de energia próprio dele, alguma conexão com a internet, o que também não é difícil de fazer hoje em dia, e ele construa a sua fazenda de mineração de fato, minerando sem ninguém saber que ele está fazendo isso, porque a recompensa da mineração cai numa carteira anônima, que ninguém vai saber que pertence a ele. Na verdade, isso não é o futuro, é o presente. Com certeza tem muita gente fazendo isso em diferentes partes do mundo, né? Mas só para mostrar que dá para ser feito. Lógico que para alguns que estão vendo aqui, e eu mesmo confesso que eu me incluo nesse grupo, algumas coisas parecem mais complexas. Tenho o privilégio de ter o Trentin do meu lado para me explicar e até para fazer junto comigo, mas acredito que muito do processo ficou claro para vocês. Se tiverem dúvidas, quiserem mais detalhes do vídeo, coloque aqui nos comentários, porque vendo os comentários a gente programa aí um próximo vídeo já tentando esclarecer boa parte das principais dúvidas, assim como fizemos nesse. Trentin, algum recado final? Isso aí, vamos deixar um desafio aí do pessoal montar o seu próprio, né? Acho que começando aqui até pelas placas mais fáceis, você pode montar com uma só. Falei um pouco sobre aprendizado em relação aos nossos vídeos anteriores, porque é o entendimento desse funcionamento mesmo. Se você não quiser ter todas as placas, talvez com um investimento menor aí de R$5.000, R$3.000, você consegue fazer isso. Vai estar exposto a esse mundo das criptomoedas, da mineração. Começar a estudar um pouco mais sobre isso e aí verificar onde que você se encaixa na mineração, né? Bom, se alguém quiser comprar esse rig aqui também, aceito ofertas. Deixa aqui nos comentários, tendo uma oferta interessante, quem sabe não fazemos negócio.